Olá a todos, tudo bem com vocês? Olá, bem-vindos ao canal Ativa Fé. Você que é novo, seja muito bem-vindo em nosso canal. Nós estamos aqui para ajudar a ativar a sua fé, aquela fé que estava adormecida. E você que já tem a fé ativa, vamos lá superar os momentos, de dificuldade que todos nós temos, mas Deus está aí para nos sustentar. Então, se inscreva no nosso canal, quem ainda não se inscreveu. Ao lado tem um sininho, esse sininho você deixa ele ativado para poder receber as notificações dos próximos vídeos. E pessoal, não deixe de curtir. Nós estamos vendo muitas visualizações, mas nem todos estão curtindo. E o ato de curtir é o ato de ajudar que a palavra de Deus chegue para mais e mais pessoas. Sendo assim, você pode ajudar a salvar vidas. Nós estamos aqui para proclamar o Evangelho de Deus. É um canal feito por ordem, que Deus nos mandou, e você precisa nos ajudar. É só curtir, E se inscrever. Se inscrever. Também tem embaixo comentários, comente, coloque a cidade de onde você assiste, coloque o seu nome para oração. E nós estamos aqui unidos na fé. E vamos começar hoje fazendo aquela oração inicial, para que abra o entendimento de vocês e a palavra chegue de uma forma muito boa. Vamos lá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois vós é o poder, o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Espírito Santo de Deus, vem nesse momento preencher a nossa mente, o nosso coração, limpando tudo que não é de Ti, meu Deus. Dai-nos sabedoria, dai-nos discernimento e entendimento para ouvirmos a Tua palavra, que hoje toque no coração de cada um o que cada um precisa ouvir. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar um assunto muito esperado, Esse Sim. assunto é sobre a fornalha de fogo, que está em Daniel capítulo 3. Mas antes de a gente começar, eu vou dar um resumo, Aqui está falando da história do rei Nabucodonosor, que ele tinha feito uma estátua de ouro. E essa estátua, eles estavam adorando a estátua. E todo mundo que chegava, ele determinou por lei que deveria adorar essa estátua. E tem aqui nessa história 3 personagens muito importantes que nós vamos relatar. Acompanhem aí se você tem a sua Bíblia em mãos e vamos lá. Está escrito, a estátua de ouro, capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e de largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais da província, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais da província, a consagrar a estátua que o rei Nabucodonosor só tinha levantado. E estava em pé diante da imagem de Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em voz alta: Ordena-vos, ó povo, nações e línguas, quando ouvires o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambunca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostai-vos-ei e adorareis a esta estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não prostrar e não adorará será na mesma hora lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente. Portanto,
no mesmo instante em que todo o povo ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do salteiro e de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram uma estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Olha só, nesse momento, pessoal, eles estavam colocando uma estátua de ouro para adoração. E Deus fala que adorará apenas um único Deus, somente um Deus. Sim. Né? Que é o Deus, o nosso Senhor. Que é o Deus, o nosso Senhor. E mesmo assim ele não quer nenhuma imagem dele, seja física, seja de papel, ele não quer nenhuma imagem. Isso. Porque a gente não pode adorar a imagem, é um A mandamento imagem. dele, né? Porque está na lei dele, foi isso que foi passado. Então, se você tem alguma imagem, né, você está adorando a imagem. O autor que fez aquela imagem, e não foi Deus, foi uma pessoa que fez aquela imagem, desenhou, construiu. Então, você não deve fazer devido à lei. Não é Eduardo nem Camila, viu, pessoal? A gente sempre coloca isso. Está na palavra de Deus. Lembrando que é só um Senhor, né? O nosso Deus. E fora ele, né? Isso. Jesus, que é mandado por Deus, que é filho dele, e o Espírito Santo, que é a mente Isso. dele, a Santíssima Isso. Trindade. Um Senhor e não deve adorar outras imagens e outros deuses. Outros deuses, não deve adorar. Sim. E continuando, os companheiros de Daniel na fornalha do fogo ardente. Por isso, no mesmo instante, chegando perto alguns caldeus, acusaram os judeus e respondendo dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e de todas as espécies de músicas se prostrassem e adorassem a estátua de ouro. E qualquer que não prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, né? A teu Deus não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram os homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis os meus deuses, e nem adorais estátuas de outros que levantei? Tá vendo? Ele está falando, você não quer servir aos meus deuses, né? E a estátua você não adoras, né? Sim. Então ele está sendo bem claro. Questionou, né? E agora, pois, se estáis pronto quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostardes e adorares a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos pode livrar das minhas mãos? Olha só, ele ainda, além de ele falar, se vocês não me adorarem os deuses e a estátua, eu vou pegar vocês três e jogar dentro lá da fornalha. E ainda falou, qual é o Deus que você adora, né? Que poderá te livrar das minhas mãos. Sim. Isso quer dizer, afrontou o Deus, o Criador dos céus e da terra, além de falar para eles, né? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. E ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Mesmo diante de uma situação ali que foi colocado, né, eles não tiveram medo, eles sustentaram e confiaram no Deus, que é o nosso único Deus e Criador, que iria livrá-los daquela situação. E nesse momento eu faço uma pequena pausa para dizer uma história que veio na cabeça. Vejam, isso acontece muito quando você está em direção a fazer um milagre na sua vida, ter um milagre na sua vida, uma promessa.
E de repente alguém chega e fala assim, olha, eu acho bom você não fazer isso aí não, porque pode dar ruim. Sim. Olha, eu ouvi dizer que se você fizer isso, pode acontecer tal e tal coisa. Sim. São as coisas que as pessoas falam, né, que te tiram do caminho que Deus determinou. Sim. Né? E a promessa está ali. Deus falou, ó, vai lá e faz isso. Fique firme. Né? Eu sou o único Deus, você tem que confiar em mim. Mas sempre vem isso, né? O mal sempre está agindo nesse ponto, né? É porque o mal, né? O inimigo, ele já sabe do seu testemunho, Sabe? a promessa de Deus para você. Então ele vem para tirar de qualquer jeito aquela promessa. Então ele vem com propostas, mas não deixe que propostas te tire do propósito maior, que é o que Deus quer para você. Isso. E continuando aqui no versículo 18 do capítulo 3. E se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor encheu-se de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. E falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se acostumava a aquecer. Olha, a fornalha já estava quente. Ele falou para ficar mais quente, 7 vezes mais do que estava quente. Pensando em acabar mesmo com a vida deles, né? Isso. E ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, a Mesaque e a Abidnego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados, vestidos com suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha do fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha, eles foram lançar eles e acabou matando as próprias pessoas que foram lançar eles no fogo. Né? Os 3. Olha que coisa curiosa. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha do fogo ardente. Então o rei... Desculpa, pessoal. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros, não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei. Respondendo dizendo, eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano. E os aspectos do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Olha só. Filho de Deus com F maiúsculo. Com F maiúsculo. É Jesus. Jesus. Olha só que interessante. Ele questionou porque ele viu 4 pessoas andando lá, dentro da fornalha. Andando, brincando, pulando, se divertindo. E viu 4 pessoas. E esse quarto era o Filho de Deus. Filho de Deus, o aspecto de Filho Né? de Deus. Nabucodonosor ficou espantado. Indignado. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo, Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Mandou eles sair. E põe fim aos teus pecados. Opa, só um minutinho que grudou uma na outra, pessoal. Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego saiu do meio do fogo e reuniram-se os príncipes e os capitães e os governadores e os conselheiros do rei. Contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha poder algum sobre seus corpos, nem um só cabelo, sua cabeça se tinha queimado, nem a sua capa se mudaram, nem o cheiro do fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor, dizendo, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e o livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem e adorassem a outros deuses, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como estes. Então o rei fez prostrar-se Sadraque, Mesaque e Abidnego nas províncias da Babilônia. Olha que interessante, né, pessoal? Eles não ficaram nem com cheiro daquilo que é queimado. A gente coloca, às vezes, um pano, né? Para esquentar um pouquinho, já fica um cheiro, né? Eles ficaram intactos, ficaram intactos, a roupa, cabelo, tudo, né? Sem nenhum...
Nada queimado. Nada queimado, nada, nem sobrancelha, nada. Olha como Deus proveu, né, o Filho de Deus ali no meio para proteger. Eles brincaram no fogo. Nossa, e o fogo, vocês lembram, né? 7 vezes mais quente do que estava. Sim, e queimou, né? Inclusive os guardas. Os guardas que levaram. E o rei estava achando que não, que tinha alguma coisa errada. E ainda tentou lançar outras pessoas e elas morreram queimadas. Sim. Né? Só para você ter ideia que o que Deus faz, né? O livramento, a proteção. Sim. Né? Então vejam o poder de Deus, creiam sempre em Deus, não cultuem outros santos, não cultuem estátuas, né? Que imagens sejam sempre em comunhão, que é conectados com o Senhor, e assim Ele estará sempre servindo vocês, atendendo às suas petições, aos seus pedidos, atento a todos os detalhes, e nunca deixarão vocês na fornalha. Não sei o que vocês estão passando, qual que é a fornalha, mas Deus está vendo, e Ele irá tirar todos vocês dessa fornalha, né, desse fogo ardente. E isso é bom, que até falou, de não cultuar as imagens, né? Não fazer altar para outros deuses, altar, né? Porque às vezes faz um altarzinho, né? Sim. Coloca um santinho lá. Então foi muito bem não cultuar essas coisas, né? Não colocar, inclusive, ferraduras, né? Porque nem o cavalo teve sorte, né, pessoal? Ou aquela perninha do coelho, né? Que põe no chaveiro. Nem o coelho também não teve sorte, porque coitadinho perdeu a perna aí, né? Não servir, não né? servir a outros deuses. Servir só a um Deus, né? Que é o nosso Senhor Altíssimo. Isso, conforme está escrito na palavra de Deus. Está escrito. E agora é o momento final que a gente vai consagrar a água e o azeite. Vamos lá? Levante a sua água, levante o seu azeite e vamos à consagração. Feche os olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, consagre esta água, este azeite, que ela seja uma água e azeite abençoados. Senhor, que o Senhor seja o nosso único Deus e somente você, Senhor, é o nosso Deus. Não existe outros deuses. Que nesta água seja purificada com o teu poder e que neste azeite você coloque a tua proteção. Senhor, meu Deus, nós somos dignos a Ti, Senhor. Nós somos servos porque adoramos apenas a Ti. Em nome de Jesus. Beba o seu milagre. Beba a sua água. E a consagração. Que você seja abençoado e protegido, assim como foi Abidnego, né, o Mesaque e Sadraque. Amém. Na folha do fogo, né, ardente. Amém. Que eu seja também protegido, assim como foi Sadraque, Mesaque e Abidnego na folha do fogo ardente. E vocês, que vocês sejam abençoados e protegidos contra qualquer fogo ardente, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego foram, e o Filho de Deus estava ali, e o Filho de Deus esteja presente na vida de vocês, assim como Ele está na nossa, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pessoal, curtam o vídeo, comente nos comentários, compartilhe e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Corações. Tchau, abençoados. Tchau.